Boa tarde, vamos começar a nossa palestra de hoje sobre movimento direcional, também conhecido como ADX. Esse movimento direcional é um indicador, basicamente que é um indicador de tendência. É um indicador que mostra se o papel está numa tendência ou não, seja tendência de alta, seja tendência de baixa. Eu separei aqui esses são três indicadores, são três linhas aqui, né? Onde eu separei com cores diferentes. A cor azul a gente chama de DI+, a cor vermelha DI-, e essa linha em preto é o ADX propriamente dito. Basicamente, o que esse indicador diz é que quando a linha azul cruza a linha vermelha de baixo para cima, eu estou buscando aqui, vamos pegar aqui por exemplo, quando a linha azul cruza de baixo para cima a linha vermelha, significa que uma tendência de alta está começando. Da mesma forma que quando uma linha azul cruza, uma linha vermelha cruza de baixo para cima a linha azul, aí a gente tem uma tendência de baixa. Então aqui, por exemplo, nós temos uma linha azul que cruzou a vermelha de baixo para cima, e a linha azul de baixo para cima e a linha vermelha de cima para baixo. Então elas cruzaram aqui, a gente tem uma tendência de alta. Então o DI+, cruzou para cima, DI-, temos uma tendência de alta. E essa linha em preto aqui, ela nada mais é do que um acelerador do movimento. Então se nós temos uma tendência de alta e essa linha azul ela vai e dispara para cima, significa que há uma aceleração nesse movimento de alta, nessa tendência de alta. Se ao contrário, a gente vê o cruzamento de cima para baixo da vermelha, significa uma tendência de baixa vai formar. Eu estou tentando buscar aqui algum ponto mais dinâmico para a gente olhar, mas estou vendo que esse papel aqui não tem. Deixa eu buscar um outro papel aqui. Deixa eu buscar PL4, por exemplo. Ver se eu consigo. Agora aqui sim, a gente parece que eu consegui um papelzinho que me mostra um pouco mais. Não é isso que eu queria. Quero aumentar aqui assim. Pronto. Olha só. A linha azul cruzou de baixo para cima a linha vermelha, ou seja, o DI+ cruzou de baixo para cima o DI-, eu tenho uma tendência de alta. Olha só como é que essa tendência acabou persistindo aqui. Na verdade, isso aqui é um ponto bastante interessante, porque quando as duas linhas estão emboladas
e essa linha do ADX está por cima delas, significa que o mercado está sem tendência. Como a gente pode ver aqui, temos um pequeno canal de deriva. E é o que ele está mostrando aqui. Então, quando elas ficam emboladas e essa linha verde aqui, que é o ADX, ela vem por cima das duas linhas, azul, eu ponho azul só para mostrar que o mercado é de alta. A cor você pode botar aquela que você preferir, né? E o ADX vermelho é quando você tem uma tendência de baixa. O verde é aceleração. Então, quando você tem, né, um mercado, o ADX por cima das duas linhas e elas de uma forma embolada ou de uma forma horizontal, significa que o papel está sem tendência e é exatamente isso que a gente vê aqui em Eletropaulo. Tá? Até que ele vai e cruza para cima, o acelerador vindo de baixo para cima. Antigamente esse acelerador, e tem alguns gráficos que esse acelerador ele não é em linha, ele é em pontinhos. E à medida que ele vai subindo, esses pontinhos vão se afastando, ou seja, mostrando que há velocidade nesse movimento de alta. Então a azul cruzou de cima, cruzou de baixo para cima, a vermelha, e o ADX ele vem, né, ele vem de cima para baixo e vem cruzando, né, ele vem dando um rasante de baixo para cima assim. Isso aqui mostra a aceleração no movimento de alta. Depois a gente começa uma reversão, né? Onde a gente tem aqui a linha azul cruzando para baixo, a linha vermelha cruzando para cima. E aqui nós temos o início de um movimento de queda. Um ponto interessante é que esse ADX, ele tem, em alguns gráficos, aqui ele não mostra, mas quando ele rompe o nível de 32, qualquer coisa acima de 32, olha só, agora aqui, por exemplo, se a gente olhar nesse canto aqui, em preto, a gente vai ver que o azul cruzou para cima, vermelho para baixo, e no momento aqui ele está em 23, dê uma olhada aqui, ele está em 23, tá certo? Talvez vocês não consigam enxergar aqui, mas ele está em 22, 23. E à medida que eu vou botando o cursor, que eu vou seguindo essa linha verde, pronto, aqui nesse momento ele cruzou 32. Quando ele cruza 32 de baixo para cima, significa que eu tenho uma tendência definida de alta. Por quê? Porque a linha azul está acima da linha vermelha. Então rompeu o número 32, essa linha verde rompeu 32, significa que eu tenho uma tendência definida. Esse azul aqui, o ADX, ele é um acelerador da tendência. E olha só, o papel foi embora. Ele deu um primeiro ponto de compra aqui. A linha azul deu um primeiro ponto de compra aqui, ele ainda estava dentro de uma deriva. Mas quando esse acelerador rompeu os 32 aqui, olha só, foi onde rompeu o onde o papel rompeu essa linha de resistência aqui. Como esse papel, esse indicador estava preso aqui, agora ele travou. Esse gráfico, ele tem, pronto. Ou seja, quando ele rompeu aqui os 32, foi quando ele rompeu aqui essa resistência. E ele foi embora para cima, o indicador foi embora para cima, chegou aqui até os 72. Tá certo? Não quero entrar muito em detalhes por enquanto, por que é isso ou aquilo, Maria, mas eu queria que vocês pegassem essas regrinhas básicas, tá certo? Bom, primeira pergunta, como que eu chego no ADX? Clica com o botão direito, indicadores, para cada um desses itens que vocês vão ver aqui, banda, tem aqui banda de Bollinger, envelope, o Keltner, ferramentas técnicas.
movimento direcional. Então, ADX ou movimento direcional. Aí você clica, ele vai ter uma cor laranja, cor azul, cor verde. Mas vocês põem a cor que vocês... Óbvio que vocês acharem melhor. Mas de uma forma geral, faz muito sentido você botar azul para cima, vermelho para baixo. E uma outra cor qualquer para o ADX. E para mim faz muito sentido usar o verde. São cores fortes, cores diferentes, por exemplo, de um cor de abóbora, ou laranja, ou amarelo, enfim, aquelas cores que fracas, pastéis, né? Então eu sempre gosto de cores mais fortes. E aqui, nesse momento, olha só, as duas, embora as duas estejam azul, tenha cruzado a vermelha de baixo para cima, olha só, ambas estão abaixo da verde, e com isso eu tenho aqui em cima, mostra uma lateralidade. A ADX na verdade é só isso. Pergunta do Ibrahim. Não seria quando a linha preta ou a linha verde, aqui para mim é linha verde, quando a linha verde ou preta estiver acima da azul e azul em cima da vermelha? Então é exatamente isso que eu estou dizendo. Agora o interessante é que você use o 32. Por quê? O 32 aqui, olha só, na verdade o que você está dizendo, Ibrahim, é exatamente o que eu estou dizendo de uma forma diferente. O 32 está acima das duas. Mas não necessariamente esse 32, essa linha verde, que é o ADX, não necessariamente ele vai estar sempre acima da linha azul. Não necessariamente ele vai estar sempre acima da linha azul. A linha azul, ele pode estar acima dessa verde, acima esse DI+, pode estar acima do ADX, e o ADX acima de 32, que você tem uma tendência definida de alta. Então, na verdade, o ADX, eu não utilizo o ADX porque eu prefiro utilizar na teoria de Dow, o que o Dow diz, ou seja, uma tendência definida, aquela que tem topo de fundo consecutivos mais altos. Com isso, eu tenho um indicador a menos dentro do rol dos indicadores. Se a gente entrar aqui, bom, primeira coisa, alguma dúvida em relação ao... Olha só aqui não tem tendência definida, né? Ou seja, a linha verde acima das duas, emboladas, nada feito. Linha vermelha cruzou a linha azul de baixo para cima, tendo uma tendência de baixa. A linha verde, o ADX, ele já está a 32 e vem se mantendo acima da vermelha. Mas mesmo ele estando abaixo da vermelha, como aconteceu aqui, isso não significa que ele não está numa tendência de baixa. Ele continua numa tendência de baixa. A tendência de baixa é quando a vermelha cruza para cima a azul e a linha verde vem de baixo para cima, acelerando esse movimento. E a mesma coisa, rompendo o 32, aí a gente realmente está numa tendência de baixa declarada. Como eu disse, essa linha verde pode estar abaixo da vermelha, como aconteceu aqui. Tudo bem que foi pouquinho. Vou ver se eu acho uma outra aqui, mas nesses papéis... Aqui eu não estou achando... uma tendência de baixa. Vamos pegar... Aqui eu não queria mexer com Vale, mas vamos pegar aqui no gráfico semanal. Deixa eu pegar aqui um movimento
Aqui, setembro de 2008, não. Deixa eu pegar aqui mais um histórico maior. Vou pegar aqui um histórico maior. Aqui eu vou botar o template do nosso SAR. Desculpa, do nosso ADX. Olha aqui, por exemplo, o mercado vinha uma tendência de alta, a linha verde, né, comum ele vir de baixo para cima, e muitas vezes ele tem aqui um cruzamento, aqui elas cruzaram, parece até a agulhada do Didi aqui, né? Ele vem de baixo para cima, a linha azul cruzou, aqui está nos 21, mas mesmo estando no 21, 20, 21, não há dúvida que aqui tem uma tendência de alta. Agora sim a vermelha. Veio vindo, olha só, a vermelha acima da linha verde, mas está em 32, 33, 34, 37. E o mercado despencou aqui, veio de cima para baixo. E ela trabalhando abaixo da média vermelha. O importante é que ela definiu, tem esse número 32, que é o número cabalístico, digamos assim. O 32 está aqui no gráfico semanal. Ou seja, ela foi lá em cima, deu aquela acelerada lá em cima, mas o importante é você olhar essas duas aqui que mostram. Eu conheço, por exemplo, pessoas que quando essa azul, quando a vermelha começa a vir para baixo e a azul começa a subir em algum momento por aqui, tá certo? Eles já começam, quando elas começam a se aproximar, eu não uso porque eu acho que é muito subjetivo, mas na verdade a regra é simples. Vermelha cruzou para cima, azul, tendência de baixa. Azul cruzou para cima, vermelha, tendência de alta. Mas tem gente que tenta se antecipar quando elas começam a se aproximar, a pessoa já entra comprando porque já há uma expectativa, uma antecipação de que um movimento, uma tendência de alta está para acontecer. Então aqui, como elas vão se aproximando, a vermelha de baixo para cima, você já pega um movimento de alta aqui. Na verdade, temos um pivô de alta aqui. E deu um ponto de compra quando as duas cruzaram aqui, deu um ponto de compra aqui, justamente no início dessa tendência. E aqui a linha vermelha, lá em cima dos 34. Acima das duas, veio para cima, beleza. Agora o interessante eu já vi uma pessoa, por exemplo, que ele usa junto com o ADX. É sempre interessante você ter um ou outro indicador para contrabalançar. Maria, você não entendeu porque eu não uso o quê? Enfim. Então a DX é muito simples. Por isso eu não uso exatamente por isso que eu vou mostrar agora. Primeiro que eu sou muito contra muitos indicadores. Eu tenho que otimizar o meu número de indicadores. Nada contra quem usa, tanto que eu estou aqui mostrando para vocês como é que se usa. Vamos pegar aqui. Por enquanto eu vou fechar aqui o volume. Então tem aqui o ADX, tem aqui o estocástico, tem aqui a média das bandas de Bollinger. Aqui, por exemplo, vamos pegar nesse ponto aqui. Perfeito, início de um movimento de alta. Vamos pegar aqui, início de um movimento de alta. Azul cruzou a vermelha
de baixo para cima e a linha verde vinha de cima para baixo, reverteu numa alta e veio para cima. Perfeito isso aqui. Aqui eu tenho o primeiro ponto de compra, só olhando o ADX, nesse ponto aqui. Tá certo? Nesse ponto aqui. Vamos olhar para cima. E vamos traçar aqui uma resistência. A máxima aqui foi de 30 e 32. Então vamos por 30 e 32. Eu vou reforçar aqui. Rompendo 30 e 32, deu um ponto de compra. Ponto número 1. Ponto número 2. Rompendo a média das bandas de Bollinger, também é um ponto de compra. E o rompimento antecipado, um rompimento mais agressivo, digamos assim, foi quando ele rompeu a média em azul. Mas vamos nos manter aqui, que é uma compra conservadora. Rompendo, então, 30 e 32 é compra. E eu tenho aqui a média das bandas de Bollinger, que quando rompeu aqui também seria uma compra. Então aqui ele rompeu. Se eu comprei foi agressivo, comprei aqui, eu não cheguei a ser estopado aqui. Eu vou botar uma outra compra aqui, um pouquinho mais para cima, 31. Olha só, aqui ele está me dando um ponto de compra, mais ou menos nesse ponto aqui. Vamos pegar aqui nesse ponto, algo parecido com isso aqui. Ele está me dizendo que tem o início de uma compra nessa faixa de preço aqui. Tendência de alta. O estocástico já deu uma sinalização de compra aqui. E no final das contas, em algum momento, aqui ele me dá compra. Aqui o estocástico já tinha me dado compra. Eu já tive uma compra agressiva rompendo a média de 8 e uma compra conservadora nessa faixa de 30 e 30 a 30 e 31. Então por que eu não uso o ADX? Porque basicamente o ADX me diz o que outras coisas estão me dizendo também. No fundo é isso. Então o ADX, ele me disse que tem um ponto de compra aqui. Usando as outras ferramentas que eu gosto de utilizar, ele está me dando o mesmo ponto de compra. Eu posso utilizar ele? Posso. Eu no passado já utilizei muito o ADX. E acabei, enfim, chegando nessa fórmula aqui, enfim, que vocês já conhecem bastante. Aqui, por exemplo, ele deu um outro ponto de compra, mas olha só o ADX como ele está na casa dos 24, enfim, ele está meio mais ou menos, depois acabou vindo para baixo. E aqui o que aconteceu? Mostra que o papel está sem tendência, e é exatamente o que mostra aqui, o papel sem tendência. Então o ADX já é um indicador bem legal, mas eu acho que você sempre tem que ter dois indicadores, seja banda de Bollinger, seja estocástico, seja IFR, seja qualquer outra coisa, porque o ADX ele me mostra se o papel está em tendência. E olha só aqui que interessante, aqui ele me deu um primeiro ponto de compra, perfeito, tá certo? Perfeito aqui, deu compra aqui, olha só, pelo média de 8 com 20, ele deu uma compra aqui também. Então se eu já tenho uma coisa, se eu já tenho aqui, ele está me dando um ponto de compra aqui em cima por esse setup que eu gosto, eu não vou ter dois indicadores me dizendo a mesma coisa. Ou é um ou é outro. Você pode não utilizar a banda de Bollinger, por exemplo, utilizar o ADX? Pode. Aqui, olha só, ele me deu venda. Mas ele me deu venda um pouco tardio. A venda no caso do... Lembrando que isso aqui é um gráfico semanal, tá? A venda nesse caso aqui, o stop foi quando ele perdeu essa linha em azul aqui. Ele foi me dar nesse canto de baixo aqui. Ou seja, eu poderia ter saído. Eu sempre, né, toda análise que eu faço, independente do que seja, o ativo que seja e o tempo que seja,
eu utilizo sempre linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, suporte e resistência. O gatilho da operação, o gatilho seja na compra, o gatilho na venda, o gatilho no stop, é sempre suporte e resistência. Indicador indica alguma coisa. Aqui eu tenho um... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pequena estrela cadente. Tá certo? Que é a figura de reversão, já deixou uma sombra superior, deixou outra. Eu traço aqui uma linha de tendência de alta, que foi alfinetada, enfim, aí eu dou aquela ajustada. Nesse dia aqui ele veio para baixo. Quando ele fizer uma nova mínima, isso aqui eu já mostrei para vocês algumas vezes. Ele fazendo uma nova mínima abaixo desse candle aqui, eu pulo fora. Esse é meu stop. Eu posso estar utilizando o movimento direcional e trabalhar com essa linha de tendência de alta e esse suporte. Eu não só posso, como devo. O estocástico aqui, que é para mim é o melhor indicador que tem, é um oscilador, ele tenta se antecipar ao movimento gráfico. Ele já tinha me dado uma sinalização 2 dias antes da queda. Ele já estava aqui me mostrando nesse dia aqui, né? Nesse dia ele já abriu aqui uma venda. Eu saí nesse dia aqui, ele já estava vendido. E aqui é aquela questão que eu estava dizendo para vocês, tem gente que se antecipa o movimento quando as linhas começam a se fechar, ou seja, estão numa tendência de alta. Quando ele vem para baixo, o vermelho vem para cima, fica uma situação muito subjetiva. Mas eu conheço gente que já pula fora só pelo fato dele estar vindo para baixo. Agora ele poderia ter estopado aqui, como poderia ter estopado aqui também. Aí está vindo para baixo, aqui podia estar vindo para cima. Aí ele voltou a subir, ela veio para baixo. Não sei. Aqui, apesar dele ter dado uma meia trava aqui, o estocástico aqui ainda estava comprado, as médias compradas. E outra coisa, esse acelerador aqui eu tenho nas médias também. De que forma? Aqui eu tenho uma compra por aproximação das médias de 8 com 20. 8 ou 20, 8 e 21, tanto faz. 20 ou 21. Número 21, média de 21 é muito utilizada, como eu utilizo essa média de 20. Ou seja, sinalizando suporte e resistência. Aqui, olha só, nesse ponto aqui, ele teve um ponto de compra efetivo aqui, junto com a DX. Pulei fora aqui. Aqui teve uma compra por aproximação das médias. Aqui deu uma compra também. O estocástico deu uma compra também. Então vocês vão ver, tudo depende muito da maneira como vocês gostam de ver os indicadores e como vocês veem o gráfico. Porque vocês estão vendo que o ADX, ele é muito parecido com a média de 8 e de 20 e é muito parecido com o estocástico lento também. Por isso que eu estava mostrando aqui que eu posso tirar tudo e posso deixar, por exemplo, essa estratégiazinha aqui. ADX com média 8. Deixa eu salvar esse template aqui. Eu gosto muito de um indicador com média 8 puros, média 8 simples. Aqui ele me deu uma sinalização, aqui ele vinha costurando essa média de 8. Traço uma resistência mais ou menos por aqui, sei lá. Quando ele rompeu aqui, eu posso ser agressivo e comprar aqui. Aqui ele está me dizendo que vai ainda, vai começar vai ter uma reversão de tendência para uma tendência de alta. Então aquele negócio, o mercado já é agressivo, eu não preciso ser mais agressivo que o mercado. Então nesse caso aqui, utilizando exatamente esse setup aqui, ele me diz assim, está começando uma tendência de alta aqui. Ou seja, eu vou comprar efetivamente nesse candle aqui quando ele me deu a sinalização. Olha só que bacana.
E eu tenho a confirmação na média de 8 aqui. Ele alfinetou aqui algumas vezes, formei uma resistência. Quando de fato ele rompeu aqui, a minha resistência, a minha média de 8, o ADX me deu uma compra aqui. Ele não deu a compra aqui. Aqui ele juntou. Aqui ele abriu. Eu poderia comprar aqui, ou eu poderia comprar no máximo aqui. Um desses dois candles aqui eu estaria comprando. E aí vem aquele setup na linha de tendência de alta. Meu stop foi aqui em cima. Meu stop foi aqui em cima. No dia seguinte, ele deu uma zeração dessa compra. Veio para baixo, parará. Aqui deu outra compra. Vamos analisar essa compra aqui. Aqui ele deu uma outra compra. Não foi nesse candle aqui. Foi nesse candle aqui. Porque nesse candle ele estava cruzando. Então nesse candle você não sabe se ele vai respeitar o cruzamento ou não. Então no candle seguinte, ele deu um ponto de compra. Deu um ponto de compra, o mercado acima da média de 8. E aqui, olha, o indicador para cima, subindo 28, 30, 40. Foi até lá em cima, nos 49. E ele vindo aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Traço minha linha de tendência de alta, mas eu comprei aqui em cima, não tem problema. Eu traço a minha linha de tendência de alta. No começo eu traço assim. Eu tenho esses dois candles aqui, então eu traço aqui assim. Aqui, é isso que eu tenho. Subiu, começou a andar de lado. E nesse caso aqui, eu jogo meu stop aqui. Aí ele começou a lateralizar, mas não perdeu aqui os 19,80. Beleza. Não perdeu os 19,80, fico posicionado. Começou a subir. Respeitou a média de 8 períodos. Começou a subir outra vez, eu traço aqui outra vez. E vou subindo meu stop. O papel vai subindo, eu vou subindo meu stop. Vou subindo meu stop, vou subindo meu stop. Até que chegou o momento, e aqui comprado. Aqui dando uma aceleração na tendência de alta. E aqui tá vindo. Aqui alfinetou, já tem meu stop aqui. Subiu mais, vou botando meu stop para cima. Até que ele vem e pimba para baixo. Nesse momento aqui ele já começa, eu começo a ver nitidamente que ele está fechando. Mas ainda não deu um ponto de venda. De stop, né? Quando ele veio para baixo. Nesse candle aqui. Ele deu uma batida para baixo. Ele respeitou meu stop aqui. No dia seguinte, aí realmente ele confirmou o rompimento da linha de tendência de alta, confirmou o rompimento da média de 8 períodos. E aqui ele já me deu uma zeração do papel. Aí ficou meio sem tendência, eu já estou fora do papel aqui, ou seja, abri em algum momento por aqui, enfim, sei lá, 19,40 e saí em algum lugar em 22,50, 22,60, sei lá. Então peguei essa entrada inteira. Então o ADX é interessante. Vale a pena você olhar o ADX? Montar uma estratégia com o ADX? Com certeza vale. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, tudo depende da forma como vocês operam. Eu gosto muito, como já disse, vou repetir, uma média de 8 simples. Eu costumo dizer que operar no mercado só com uma média de 8 simples e um indicador é como se andar a cavalo a pelo. Ou você tem um bridão, ou você tem simplesmente uma cordinha como os índios usavam, né? Amarra uma corda em volta, por fora da boca do cavalo, mas o cavalo tem que ser bem adestrado para você fazer isso. Ou seja, dependendo do papel, dependendo do gráfico, como é o caso de Eletropaulo, é um cavalo bem adestrado, ou seja, ele respeita bem, ele vai e volta, olha aqui. Em alguns momentos de indecisão, você fica fora, né? O cavalo fazendo uma criação aqui, mas aqui o ADX também, movimento direcional também mostrando que não é para entrar, é para ficar fora né, fora do cavalo, digamos assim. Aí ele dá novo ponto de entrada, ponto de venda, ponto de entrada, suave, venda, entrada, tá certo?
Então, você está bem tranquilo. É o ADX, olha aqui. Olha só aqui, a última entrada que esse papel deu. Rompeu, ficou costurando aqui, fez uma máxima aqui, ficou nesse vai, não vai, vai, não vai. O ADX não deu entrada ainda aqui, na verdade dizendo que está sem tendência, até que ele vai e rompe para cima. Rompe um para cima, rompe um para baixo, vem o outro de baixo para cima aqui. Ou seja, ele deu um ponto de compra nessa faixa aqui. Deu um ponto de compra nessa faixa. Pela teoria de Dow, ele está antecipando a uma resistência. Uma compra agressiva, mas ele já está confirmando, já está consolidado o rompimento da média das 8. Eu posso até comprar uma parte, 30%, 50% do dinheiro que eu entrei nesse papel, eu ando comprando aqui. Quando ele rompeu de fato esses 30 e 30 aqui, por exemplo, eu entro comprando um pouquinho mais. Eu tenho um preço médio aqui, e aí é um preço médio para cima, não um preço médio para baixo. Não é preço médio, como se diz, né? Quando o papel vem caindo, você vem comprando mais, vem caindo, você vem comprando mais, não. Você se antecipa numa compra, antecipa de uma forma um pouco agressiva, compra uma parte do dinheiro. Porque se ele disparar, você tem alguma coisa comprada a um preço mais baixo. Ele passou aqui isso aqui é gráfico semanal, ele passou aqui umas 2 semanas nesse vai e não vai, mas quer ver uma coisa? Vamos dizer que você comprou aqui a 29,60. 29,60. E você gerou logo abaixo dos 30 e 30. Você zerou aqui a 30 e 20, por exemplo. Você tem 2% de ganho aqui. 2% de ganho aqui em 2, 3 semanas. 3 semanas, vai. Em menos de um mês você ganhou 2%. Pô, tá espetacular. Cada de poupança te dá meio por cento ao mês, né? 0,60% ao mês. Ou seja, pagou o teu custo de oportunidade. E aqui, ele vindo para cima. Mesmo que você tenha estopado aqui, deu um outro ponto de compra aqui em cima. Tudo abrindo compra, velocidade na alta. Vamos dizer que você entrou comprando aqui outra vez, 31,10, vai. 31,10. Ele foi, jogo a minha linha de tendência de alta. Começo por aqui. Vai respeitando, aí ele subiu aqui. Ficou mais íngreme, deixa eu botar um pouquinho mais forte aqui. Mais íngreme, eu venho puxando para cima também. Aí ele começa aqui, olha, começa a perder um pouquinho de força. E olha só, eu não sei quem tinha me perguntado. Olha só, a linha verde por debaixo da azul, mas acima de 32. E vai embora. E olha a paulada que deu. Comprei aqui a 31,10. E aqui, deixa eu pegar essa. Vou pegar aqui, aí o papel vai subindo, eu vou botando meu stop, né, stop catraca. Aí ele vai e fez essa primeira figura de reversão, fez esse enforcado aqui. Botei meu stop, ele veio para cima, posso manter aqui, ou posso vir até um pouquinho mais para cima. Aqui na verdade, quando ele vem para baixo, ele cruza as duas médias, não é isso que eu quero. Eu quero uma confirmação de que ele rompeu essa linha de tendência de alta, então deixa ele aqui. Veio para baixo, 35,93, tá bom. Veio para baixo em 35,80. 35,80 eu pulei fora. Resultado dessa operação, 15%. Ou seja, você ganhou 15% em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lá, 10 semanas, 2 meses e meio. Em 2 meses e meio você ganhou 15%. Qual é o fundo que está te dando 15% ao ano? Você ganhou em 2 meses e meio 15% usando o ADX e a média simples de 8 períodos. Então significa que você pode operar todos os papéis no gráfico semanal usando esse setup aqui? Com certeza. Por que não? O defeito que eu uso é o default, aquele de 9 períodos. Quando você abre aqui,
na ferramenta de gráfico, ele já te dá um movimento direcional de 9. É esse que eu uso. Eu uso esse de 9 períodos aqui. E aqui, isso aqui, por exemplo, para quem não tem muito tempo... Não, Fernando, isso aí é qualquer tempo gráfico. Vamos fazer isso aqui num gráfico... Vou pegar aqui, sei lá, 60 minutos do índice futuro. Eu vou fazer 60 minutos do índice futuro, 15 minutos do índice futuro e 30 minutos do dólar. Pode ser qualquer um. Por isso que uma vez uma pessoa me perguntou qual é o setup que eu uso para o gráfico intraday, para o diário, para o semanal. Eu uso tudo igual. Porque aqui no final das contas, o que você está tradando não é papel. O que você está tradando é a emoção do mercado. E a emoção é uma só, seja no diário, no semanal ou no intraday. Você está tradando contra a massa, contra o mercado. A massa é emocional. Então é contra ela que você está tradando. Então você pode ter a mesma ferramenta que ela funciona super bem. Vamos pegar aqui o gráfico de... E outra coisa, mercado derivando, a única operação que eu conheço que se ganha dinheiro com o mercado derivando, ou seja, o mercado andando de lado, é quando você faz uma trava de baixa em opções. Aí você ganha, porque o papel não precisa subir. Você faz uma trava de baixa com as duas opções fora do dinheiro, o papel ficando de lado, você ganha. É a única operação que eu conheço que você ganha com o mercado que não sai do lugar. Dessas operações mais simples, obviamente. Então, olha aqui. Gráfico intraday de 60 minutos. Vamos começar pegando aqui atrás para a gente vir evoluindo, né? Então, aqui, deu um ponto de compra aqui. Pela média das bandas. Aqui deu compra também. Aqui. E ele veio de baixo para cima, mas aqui de uma forma muito tímida. Aqui, na verdade, a gente não tem uma tendência. Aqui ele está me dizendo que eu estou sem tendência. Enfim, ele está aqui muito na 18, 19. Apesar de eu ter uma alta aqui, aqui não é das melhores. Passa a ficar bom a partir desse momento aqui. Por isso que vem aqueles 32. Né? Ele vindo para cima, aqui sim, foi uma compra por aproximação das médias. Ou seja, ele subiu aqui. Aqui deu uma compra, mas uma compra bem esquisita. E a partir desse momento aqui, que realmente ele deu uma puxada forte. Aí ele começa a aproximar, fica sem tendência, embola tudo. Embolou tudo, significa que você fica fora. Aí ele dá uma venda aqui. Inclusive o interessante do movimento direcional é que você entra menos vezes e você entra em momentos de melhor qualidade. Melhor qualidade. O que significa isso? Significa que você vai entrar em... você deixa de entrar em operações muito arriscadas. É isso no final das contas que ele tá dizendo. Então quando elas cruzaram aqui, o estocástico muito de baixo para cima, vem vindo, ela subiu. Quando ele começa a subir, os dois subindo juntos aqui, olha, aqui você entrou vendendo. Aqui ele já começou a sinalizar, ainda está na dúvida de lado. Aí ele abriu, paf. Quando ele abriu aqui, pronto, entra vendendo. Aí ele começa a fechar outra vez, você pula fora, traça a sua linha de tendência de baixa aqui. No primeiro momento você traça aqui assim. E aqui você traça a sua resistência. Perdeu a linha de tendência de baixa, mas ele está andando de lado. Enquanto ele está andando de lado, enfim, na verdade você fica nessa angústia, né? Eu não gosto de operar derivativo quando ele não sai do lugar. Quando ele fica nesse vai, não vai, vai, não vai, eu estou no lucro ou estou no prejuízo, tanto faz, eu pulo fora.
Óbvio, se eu estou no prejuízo, eu pulo fora no menor prejuízo possível. Numa batida dessa aqui, vai, não vai, quer saber? Eu ponho um stop aqui e pulo fora. No dia seguinte, ele já abre com gap. Olha aqui, já abre com gap, já me deu uma compra. Me deu uma compra, entro comprando aqui. Traço minha linha de tendência de alta, todo aquele negócio, né? Linha de tendência de alta, armo o meu stop, aqui estrela cadente, veio para baixo. Vou pegar essa daqui mesmo. Posso pegar dessa forma aqui. Ou posso pegar mais suave um pouquinho aqui, tanto faz. Primeiro ele perde a linha de tendência de alta, depois ele perde o suporte. Quando ele perde o suporte, ele confirma a perda da linha de tendência de alta. Aí eu pulo fora. Embora ele ainda esteja acima da média das bandas, embora aqui ele ainda não tenha me dado uma venda, mas olha só como que ele já diminui azul para baixo, vermelho para cima, ele começa a cair. Então eu pulo fora. Vamos olhar aqui o dólar. Vou pegar o mesmo template. Deixa eu aumentar um pouquinho esses templates aqui. Olha só que espetacular essa entrada aqui. De baixo para cima, veio que nem um rojão. O ADX veio para cima com tudo, ele já estava aqui na casa de 34, nem foi lá embaixo, já começou a subir. A aceleração do movimento de queda, entrei vendendo aqui, olha só. Chegou aqui, eu pulei fora. Aqui ele começou a diminuir a distância da vermelha para azul, mostrando que o papel perde a força da queda, ou eventualmente até começa a ganhar força de alta, mas não ganha compra. Veio para baixo. Estopou, zerou esse movimento aqui no finalzinho, né? Mas aqui eu já pulei fora há muito tempo. Depois de 2, 3 quedas aqui, eu vejo que ele não sai do lugar, eu pulo fora. E aqui vai dar uma outra venda, Aí começa a andar de lado, eu pulo fora. Olha só, ele abre com gap e começa a subir. Aqui não é compra, olha como é que eles começam a fechar aqui. Ele me dá uma compra aqui, olha. Coincidência ou não, ele me dá uma compra exatamente no mesmo momento que a média foi cruzada de baixo para cima. Média de 8 períodos. Foi, deixou uma sombra superior, traça minha linha de tendência de alta, começa a andar de lado. Aqui provavelmente eu já teria estopado. Aqui foi a violinada, né? Fui estopado aqui. Fui estopado, os meus stops seriam em algum lugar por aqui. Ou aqui, ou aqui. Seja um, seja outro, eu fui estopado aqui. Depois ele voltou a subir. Voltou a subir. Ficou meio esquisito, muito volátil aqui, né? Perdendo força, vindo para baixo, enfim, meio esquisitão aqui. Eu não entrei aqui. Deu uma venda aqui, deu venda aqui, não. Espero, deu venda aqui, confirmou, entro vendendo. Então vocês estão vendo que dá para ganhar dinheiro com esse setup aqui, né? Esse aqui é dólar 30 minutos. Deu uma vendinha aqui, ó, venda aqui. Deu uma venda aqui. Você pode até esperar um pouquinho ele romper a média de 8 períodos. Na verdade ele deu uma venda aqui, alfinetou, voltou. Aqui você eventualmente não foi estopado, aí depende se você usa operação macaquinho, ou seja, rompeu para cima, pula fora, mas se veio para baixo. Nessa operação de macaquinho, significa o quê? Rompeu para baixo, vende, voltou a romper para cima, estopa. Aí veio para baixo outra vez, vende outra vez, ou seja, perdas pequenas com ganhos grandes. Aqui tá dando uma compra, tá dando, desculpa, uma venda. Aí ele subiu um pouquinho, alfinetou, mas não chegou a fazer um topinho aqui, pelo menos em relação a esse candle aqui, que seria um stop natural por aqui. Veio para baixo com tudo.
aqui, deu uma aceleração da venda aqui. Aí devagarinho ele foi começar a vir para baixo. Traça sempre aquelas tuas linhas de tendência de alta, de baixa, enfim. E nesse caso aqui que ele fez um harami, confirmou o harami, eu estou vendido por fora. Não fico olhando. E aqui o que está me dizendo? Vermelho para baixo, azul para cima, ou seja, vai juntar as duas aqui. Não vou devolver quase meu lucro inteiro que eu vendi em algum lugar por aqui. Vendi aqui em cima, zerei em algum lugar por aqui nesse candle. Agora aqui deu outra venda e aqui continuou posicionado, fechou o dia posicionado vendido. Uma venda foi aqui em cima e abriu boca de jacaré. Olha só a média de 8. A média, o acelerador, o ADX vindo de baixo para cima, vindo para cima acelerando uma queda. Provavelmente amanhã a gente pode ver uma bolsa em alta com esse dólar caindo. Agora no final não quer dizer que está acelerando a queda. Aqui está dizendo que está acelerando a queda, exatamente. Por isso estou dizendo, amanhã provavelmente a gente vai abrir em alta e o dólar vai continuar caindo. Dólar em alta, bolsa em queda. Dólar caindo, bolsa subindo. É exatamente isso que ele está dizendo. Deve dar uma acelerada na queda aqui, deve vir mais para baixo. E aqui a gente está numa tendência de baixa. Topos consecutivos mais baixos, fundos consecutivos mais baixos. Um ODX é interessante para ele te dar, para ele te evitar momentos que você está na dúvida se entra ou não. Ou seja, ele te limita entradas erradas. Quando ele mostra um treco meio esquisito aqui. Aqui, por exemplo, foi perfeito. Aqui você pode até no começo entrar, enfim. As perdas que ele te dá aqui são perdas pequenas de ganhos grandes. Quando vem de baixo o ADX, o verde, vem de baixo para cima, significa a aceleração daquele movimento. No caso aqui, a aceleração da baixa. Vermelho para cima e azul para baixo. Significa vermelho para cima, significa queda. O verde subindo. O verde sempre, quando você vê um azul subindo ou um vermelho subindo e o verde acompanhando, o verde é o acelerador, é o confirmador daquele movimento. É o confirmador daquele movimento. Tá certo? Amanhã a gente pode, para treinar, a gente pode, no nosso call de abertura, a gente pode usar o ADX aqui para, em cima desse setup mesmo que eu botei aqui, média móvel de 8, com ADX puro, simples, para a gente treinar esse setup aí. Aqui eu já tinha mostrado o ADX ou o movimento direcional, a mesma coisa. Clique com o botão direito, você tem aqui indicadores, ferramentas técnicas, movimento direcional. Está aqui. Clique com o botão direito, indicadores, ferramentas técnicas, movimento direcional. Está aqui. Período, o ADX está em 9. Mantém o default aqui em 9. Você quer que eu coloque 8? Posso colocar 8. Aqui... Pera aí. Você vai ver que não vai mudar muita coisa. Olha aqui, 8. Tá tudo 8 agora. Tudo 8. Mudou muito pouco. Então era isso, gente. Eu queria agradecer a participação de todos. E amanhã, às 10 horas da manhã, estamos de volta com o nosso call de abertura. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.